Boa noite com Jesus. Nós vamos ler aos Romanos, no capítulo 8, versículo 28 até o 32. Damos boas-vindas a todos, no precioso nome do Senhor Jesus. Cumprimentamos também nossos irmãos que estão conosco pela internet, desejando que Deus dê a cada um de nós uma bênção especial. Podemos ler? Está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu perguntaria, você crê nisto? Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou para todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Grande Deus, pedimos ao Senhor ajudar a nossa fé, porque todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Então, bom Deus, ajude a nossa fé para crermos fielmente nessas grandes promessas de sua palavra. Acrescente agora as suas bênçãos à leitura que acabamos de fazer e venha para vivificá-la em nossos corações. O pedimos no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Vamos dizer amém? Amém. Assentai-vos. Nós damos boas-vindas e, junto com as boas-vindas, pediremos a sua preciosa atenção. A Bíblia diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, sem que antes tenha cumprido os seus desígnios, os seus propósitos. Então é bom nós darmos bastante atenção. Nós vamos continuar meditando na mensagem titulada Perdão. E nós, no último culto que tivemos, no dia 30, último culto de oração, meditamos onde o profeta de Deus nos disse: no Antigo Testamento foi a química, falando do sangue do Cordeiro que foi aplicado nas vergas e nos umbrais da porta. No Antigo Testamento foi a química, a qual foi um tipo da vida que havia de vir. Aquele sangue nos umbrais das portas
foi o sinal que Deus requereu para que a morte não entrasse naquela casa. E o profeta está acrescentando, dizendo isso para nós, que aquela química, a qual foi um tipo da vida que havia de vir, dizendo do Novo Testamento. Porque no sangue do Cordeiro não havia vida para voltar sobre o pecador, o adorador. Mas no sangue de Jesus Cristo, aquela vida que estava no sangue, que é o próprio Deus, que é o Espírito Santo, voltou para estar em você e em mim, para voltar no adorador que somos nós. Mostrou que foi aceito um substituto, mas o adorador saía com a mesma consciência culpada que tinha quando entrou e ofereceu o seu cordeiro. Veja, aquele sangue aplicado nos umbrais da porta foi um sinal e foi aceito como um substituto. Mas o adorador voltou, ele voltou com a mesma consciência culpada que ele tinha quando ele entrou para oferecer o seu cordeiro. Por quê? Porque o sangue do animal não podia remir o pecado, apenas o cobria. Está entendendo? Então, o adorador oferecia aquele sacrifício, que era um mandamento de Deus através de seu profeta Moisés, mas aquilo não remia o pecado, então ele voltava com a mesma consciência. O profeta diz a mesma consciência culpada que tinha quando entrou e ofereceu seu cordeiro. Mas desta maneira, dizendo agora do tempo presente, deste outro lado do Calvário, depois que Jesus derramou seu sangue ali na cruz. Mas desta maneira, quando o adorador, você e eu, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele. Amém. Porque o sangue de Jesus não apenas cobre o pecado, mas ele rime o pecado. Amém. Ele apaga o pecado. O profeta chega a dizer assim que o sangue de Jesus Cristo é o cloro de Deus. Se você pega uma vasilha com cloro e pinga uma tinta naquele cloro, aquele cloro descompõe as químicas que faz aquela tinta, desaparece. E nossos pecados, no sangue de Jesus Cristo, eles voltam para as suas fontes de origem. Amém. Então, desta maneira, quando o adorador, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele. Por quê? A coisa está morta. Passou. E você foi mudado, transformado, e você foi mudado da morte para a vida. Oh, amados, isso é a palavra de Deus, a promessa de Deus, a palavra de Deus através de um profeta. E se isso não está acontecendo em cada um de nós, é melhor nós colocarmos, não é, as coisas em prática e sermos sinceros conosco mesmo e buscarmos a Deus enquanto podemos encontrá-lo. Vou repetir estas expressões. Quando o adorador, uma vez purificado do pecado, veja, desta maneira, esse outro lado do Calvário. Quando o adorador, uma vez purificado do pecado, nunca mais tem consciência dele, não tem mais desejo dele. Claro que cometerão erros, o profeta diz, claro que cometerão erros,
mas aquela vida que está em você o mantém em pé. Amém. Você não cairá. Então nunca mais tem consciência dele, porque a coisa está morta e você passou, como disse em São João 5:24. Você passou da morte para a vida. Você foi mudado da morte para a vida. E você está vivo novamente em Cristo Jesus, com vida eterna. Amém. Então isso é algo para o tempo presente. Isso não é para o futuro, não é para depois. Olha, Israel, segunda parte, é isso verdade? Silberto. Israel, primeira parte, 124. Vamos relembrar isso aqui, isso é bom demais. O irmão Branham, nosso Elias, diz: agora somos filhos de Deus. E ele exclama dizendo: agora somos filhos de Deus. Quando? Agora. Amém. Agora, creia nisso de todo o seu coração. Amanhã à noite? Não, agora. Agora somos filhos de Deus. Agora estamos sentados juntos em lugares celestiais. Agora está o Espírito Santo aqui. Quando? Agora. Amém. Eu separei algo para falar no encontro, mas não tivemos muito tempo, não é? Ele disse: será que cremos que Deus está presente? Será que cremos que Ele está aqui? Ele prometeu: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. Isso eu preparei para a nossa reunião de ministro, mas não deu muito certo. Então, amados, agora está o Espírito Santo aqui. Quando? Agora. Agora temos vida eterna. Meu Deus. Você entrará na vida eterna quando morrer, irmão Branham? Ele disse: não, eu tenho isso agora. E você também tem a vida eterna agora, não é depois que morrer, não. Na morte não há lembrança. O tempo de preparação é agora. Por isso o profeta vem e diz: a morte não te muda. Da maneira que você morrer, você ressuscitará. Se morrer um mentiroso, vai ressuscitar um mentiroso. Então devemos estar preparados. Muito bem. Você entrará na vida eterna quando morrer, irmão Branham? Eu tenho isso agora. Agora eu a possuo. Como? Jesus Cristo disse assim. É assim diz o Senhor. Amém. Agora, amados, se estamos esperando a volta de Jesus, como Paulo disse em 1 Coríntios 15, versos 50 e 51, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Estou entendendo? Os que estão na sepultura ressuscitarão, não é? Porém, nós que ficarmos vivos, ele está dizendo, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Ora, se vamos ser transformados no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo,
Temos que ser transformados agora, porque não sabemos o dia nem a hora que ele vem. Não é verdade? Precisamos ser transformados agora. E a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não somos pouca coisa, não, irmãos. Faça como Bartimeu, joga essa capa suja fora, levante a cabeça. Amém. Proclame sua vitória. Que Deus ajude a nossa fé. Amém. Que coisa, não é? A coisa está morta. Passou e você foi mudado da morte para a vida. E você está vivo novamente em Cristo Jesus, com vida eterna. E o Espírito Santo descansando dentro de você, produzindo a vida de Jesus Cristo novamente. Amém. Ser cristão é ser como Cristo. Por isso temos que estar orando e vigiando. Vigiar cada palavra a ser mencionada. Uma palavra é um pensamento expresso. Então, antes de expressar o pensamento, meça essa palavra com as Escrituras. Que a palavra vai produzir alguma coisa, alguma reação. Meu Deus. Então veja, e o Espírito Santo descansando dentro de você, produzindo a vida de Jesus Cristo novamente. Porque a Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus está esperando pela hora de ver a sua igreja chegar a essa posição. Amém. Temos que nos amadurecer. Meu Deus, Deus está esperando pela hora de ver sua igreja chegar a essa posição, independente de denominação, independente de credo, de cor, ou seja o que for, que sua igreja inteira chegue ao ponto em que esteja expondo o sinal. Amém. O sinal lá no Egito era o sangue do cordeiro aplicado, porém o sinal agora é a vida que estava no sangue de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo que volta sobre você, sobre o indivíduo. Amém. Então o profeta está dizendo, independente de denominação, independente de credo, de cor ou o que seja, que sua igreja inteira chegue ao ponto em que esteja expondo o sinal da morte de Jesus Cristo. Ele disse, por um pouco, e o mundo não me verá mais. Todavia, vós me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Amém. E estarei convosco e em vós, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Amados, essa é a posição em que Deus tem nos colocado. É verdade. É claro que você olha para si mesmo, você reconhece que você não tem mérito. Você reconhece que isso é muito para você. Eu olho para mim mesmo, eu reconheço que isso é muito para mim. É muito para mim.
ir morar lá na Nova Jerusalém, com as ruas calçadas de jaspe, ouro e tanta coisa mais, é muita coisa para mim, é muita coisa para qualquer um de nós, mas não é para o nosso Deus. Deus vai nos habilitar para viver nessa cidade preparada, para esse povo preparado pela palavra de Deus. Amém. Então, amados, parece que é muita coisa, mas é Deus, é o Criador desse grande universo, nos oferecendo isso de graça. Amém. De graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de Deus. Melhor dizendo, isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E é um dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque todos nós somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Amém. Agora, Deus vai nos dar um puxão de orelha. E eu aceito. E você deve aceitar também. Se aceitamos a correção, somos tidos como filhos. Se não aceitamos a correção, então somos considerados como bastardo. Então eu quero ser considerado como um filho. Vou aceitar a correção e vou colocar a palavra de Deus em prática. Ouça o que o profeta de Deus diz. Eu tenho contato com cristãos, algumas vezes, que alegam ser homens santos, mulheres de Deus. Veja, eu tenho contato com cristãos, algumas vezes, que alegam ser homens de Deus, homens santos, mulheres de Deus, e eles têm vergonha de dar testemunho. Irmão Brando diz que Jairo era um crente secreto. Era um crente secreto. Às vezes queremos ser um crente secreto, não é isso? Crente aqui na igreja, mas lá fora. Por que o profeta está dizendo isso? Que ele tem tido contato com algumas pessoas, alguns cristãos, às vezes, que alegam, que dizem ser santos, e eles têm vergonha de dar testemunho. Têm vergonha de dizer amém. Vocês sabem que Deus se agrada quando você abre a boca, você mexe com os seus lábios e diz amém. Deus se agrada disso. Porque você está confirmando a palavra. Amém quer dizer assim seja. Nós não somos santos de parede, não. Então veja, o profeta continua dizendo, tem vergonha de dizer amém, tem vergonha de cantar os cânticos de Sião, tem vergonha em todo lugar. E eu gosto de ter contato com pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e devemos estar alegres, felizes. E quando estamos alegres, felizes, nós deixamos isso evaporar. Não é isso verdade? Eu gosto de ter contato com pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda que pareça heresia, todavia elas não têm vergonha, porque algo aconteceu
E isso significa mais do que a vida para elas, porque isso é vida. Amém. Isso é vida eterna, porque eles aceitaram o substituto de Deus. Amém. Meu Deus. Há muitas pessoas com os talentos enterrados, né? Quando devemos granjear com ele. Granjear com ele. Me lembro de um irmão, quando me converti. Pessoa nova convertida é como uma criança aprendendo a andar, né? E tinha um irmão, seu nome era Pedro. Mas dava prazer a sentar ao lado daquele irmão. Ele ficava o tempo todo glorificando a Deus. Tempo todo, dizendo aleluia, dizendo amém. Eu gosto desse tipo de... Aliás, deixa eu voltar aqui. Eu gosto de ter contato com pessoas que não têm vergonha do Evangelho de Jesus Cristo, ainda que pareça heresia. Todavia, elas não têm vergonha. Algo aconteceu, e isso significa mais do que a vida para elas. É vida eterna, porque elas aceitaram o substituto. Eu gosto desse tipo de canto. Quando eu estava lá atrás orando por algumas pessoas, faz alguns momentos que trouxeram, e este não é um culto de oração, é só para pregar. E eu estava ali e eu pude ouvir os cânticos, as palmas, e nos admiramos, reticência. E alguns até mesmo eu os ouvi correndo, melhor dizendo, eu os vi correndo para lá e para cá, o que chamam dançando no Espírito. Amém. Vocês gostaram do encontro, da reunião, aqueles que participaram? Teve alguém que participou colocando a mão na obra, né? Coitado das cozinheiras. Dá para ouvir alguma coisa lá dentro da cozinha? Dá? Tem que colocar um alto-falante lá, né? Mas os demais, apesar do frio, né? Estava bom demais. Meu Deus. Então o irmão Branham disse que estava orando lá para umas pessoas, apesar de não ser culto de oração, e ele ouviu as pessoas cantando, batendo palma, né? E alguns até mesmo correndo para lá e para cá, dançando no Espírito. E ele diz, a princípio, quer dizer, no começo, eu fui um crítico disso. Ele criticava ao ver aquele barulho. Quando vi o povo pentecostal dançando no Espírito, eu fui um crítico disso. Eu pensei, que é isto? Deve ser um monte de coisas sem sentido. Então me pus a ler a Bíblia e verifiquei que, quando dançando no Espírito, o diabo copiou isto e os pôs por aqui com rock and roll e com coisas tais, mas a dança verdadeira e genuína vem de Deus. Amém. Exatamente. É sempre dança era vitória. Meu Deus. Então, o diabo, como ele é sempre pervertedor, não pode criar nada, então ele perverte as coisas que Deus criou. Então ele mudou, não é? Aquele movimento pentecostal para o rock and roll. E quando Davi matou Golias,
E este rapazinho de aparência ruiva entrou na cidade, arrastando a cabeça deste gigante. O povo foi a seu encontro dançando, gritando, dando glória a Deus, quem sabe batendo palmas e fazendo de tudo, não é? Porque o perturbador de Israel estava morto. Amém. O homem que perturbava, o homem que desafiava Saul. Dê-me um homem para lutar comigo. E aquele que vencer ganhou a batalha. Mas Saul se entrincheirava. Mas logo chegou o Davizinho que tinha experiência com Deus. Amém. Deus lhe havia dado o privilégio de matar um urso, matar um leão. Então, quando ele matou Golias e cortou com sua própria espada a cabeça do Golias, do gigante, e entrou na cidade arrastando a cabeça daquele gigante, o povo foi ao seu encontro dançando. Eles conseguiram a vitória. Oh, amém. Quando Moisés atravessou o Mar Vermelho pelo poder de Deus e levou os filhos de Israel para o outro lado, Miriam pegou um pandeiro e todas as filhas de Israel foram para lá e para cá, na margem, tocando o pandeiro e dançando no Espírito. Se isso não é uma reunião pentecostal, a antiga, isso quer dizer a antiga moda, né? Eu nunca vi uma na vida. O problema era comigo, que eu não tinha vitória suficiente. Por isso ele não gostava daquele barulho, né? Mas quando ele começou a ler a Bíblia e viu que aquele barulho vinha de Deus, que aquilo era um modelo do dia de Pentecostes, então ele disse, o problema era comigo, que eu não tinha uma vitória suficiente. Mas quando você finalmente obtém essa vitória, e o sinal do sangue de Jesus Cristo vem sobre você, amém, então você se alegra. Eu acho, meus amados, que não existe uma vitória maior do que a que Deus tem nos dado. Perdão dos nossos pecados, direito da vida eterna, direito de sermos arrebatados no dia da volta de Jesus. Ele continua mais um pouco aqui, mas nós temos que parar. Deus continue abençoando a todos vocês. Vamos sair daqui nesta noite com um propósito em nosso coração. Vamos ser mais gratos, vamos ser mais agradecidos, vamos desprender um pouquinho mais dos nossos cuidados cotidianos, aquela vida corrida, aquele corre daqui, corre dali, tem que prestar conta daqui, prestar conta dali. Vamos mudar, vamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, disse assim, para não procurarmos juntar tesouro aqui na terra, porque aqui tem ladrão, aqui tem traça, aqui tem ferrugem, mas é para nós ajuntarmos tesouro no céu. Amém. Vamos orar um pouquinho? Vamos dobrar nossos joelhos, vamos falar com Deus.